Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. We are recording, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10, né? Nós entramos no capítulo 4, né? E ali o Lord Krishna apresenta, né, para a humanidade, através do Arjuna, alguns aspectos a respeito do Bhagavad Gita, né? Ele coloca, né, que... ele apresenta aqui, primeiramente, deixa eu seguir esse modelo aqui. Ele apresenta um mantra importante, né? Num dos nossos Upanishads, que eu não conheço, que eu não estudei ainda, ele diz: eu, em busca da libertação, procuro refúgio naquela divindade que ilumina o intelecto, aquele que no início da criação criou Brahma e que revelou os Vedas a ele. Então, isso aqui resume o que eu ia dizer, como resumão, né? Que no início do capítulo 4, o Krishna Guru, que é o modo qual ele se apresenta no Bhagavad Gita, né? O Krishna Guru, ele exalta os ensinamentos dos Vedas, e ele aqui e ali, ele falando como Brahmana, ele diz: este ensinamento é meu, eu ensinei isso antes do início do universo, eu ensinei para essas e aquelas divindades e entidades, né? E eu vou ensinar no futuro também. Eu conheço todas as minhas encarnações, porque eu sou um avatara, e você conhece mal apenas esta encarnação, e você nem consegue lembrar o que você comeu no café da manhã de ontem, né? Mas ele estava exaltando este ensinamento, dizendo também que este ensinamento é exatamente os Vedas reempacotado, né? A gente diz, você pega alguma coisa, né? Aí você embrulha ela de novo, né? Reorganiza um pouco os Vedas, compacta os Vedas num ensinamento único de 15 capítulos, né? 18 capítulos, desculpe, e aí você chama de Bhagavad Gita, você, né, você coloca isso tudo, os ensinamentos, num contexto de uma novel, no qual o Brahman é representado por Krishna, Ishvara também é representado por Krishna, e Arjuna representa a humanidade, né? E a razão, o motivo pelo qual um avatara nasce, né? Ele encarna não por conta do seu karma pessoal, porque ele transcendeu a identificação com as ações e seus resultados, mas ele encarna, ele descende neste plano para nos ajudar em qual sentido? Sempre que a condição do campo estiver extremamente violada, onde não existe mais justiça, né? Onde não existe mais o Dharma, né? Eu devo aparecer, né? Para dois propósitos. Um, para destruir os inimigos do Dharma, assassinar os inimigos do Dharma. Primeiramente, né, nas escrituras do Gita, o Lord Krishna deixa isso bem claro. Primeira estratégia é tentar ensinar aos violadores do Dharma as escrituras, de modo que eles tenham uma possibilidade, né, de compreender o benefício do Dharma, e se eles compreenderem, de repente, eles vão parar de destruir esta harmonia cósmica que nós chamamos de o Dharma, né? Então, vamos ensinar, né? A primeira estratégia é diplomacia. Vamos lá, vamos negociar com Duryodhana. Krishna went there algumas vezes pedindo
né, para que Duryodhana abrisse mão de alguma coisa dentro do reinado, de modo que ele pudesse conviver com Arjuna. Fica com o reinado, seja o rei, mas dê um palácio só para Arjuna, né? Aí depois ele foi reduzindo. Então, se você não quer dar um palácio, dá uma casa. Se não dá uma casa, dá um quarto, né? E assim foi indo, né? O Duryodhana muito enfaticamente diz, não, eu quero Arjuna e a sua família destruída. Então, a este ponto, não resta que Arjuna, com seu exército, né, acompanhado por Krishna Guru. Krishna Guru não estava ali para lutar, mas estava ali para ensinar a humanidade, porque o Mahabharata, né, e esses ensinamentos do Gita podem ser vistos literalmente como um evento que ocorreu no tempo e que não seria nenhum absurdo, né? Mas pode ser visto como um simbolismo, né, desta guerra eterna entre o bem e o mal, esta guerra interna entre o mal, entre o Dharma e o Adharma, né? Então, somente Krishna Guru, através da exposição desses ensinamentos, tem a possibilidade de resolver o problema na sua fonte, na sua raiz, que é a ignorância espiritual que compele o Jiva-Atma a violar o Dharma contra o seu próprio interesse, sem saber. Mas a ignorância sendo tão grande, né, ele não consegue compreender a importância desta harmonia cósmica e ele acaba reproduzindo um fenômeno que é um suicídio coletivo, né, global, que aqui e ali faz com que algumas civilizações desapareçam, né? Então, este é o background, né, é o pano de fundo, né? E os Vedas foi reapresentado, reempacotado, reestruturado e apresentado para a humanidade como o Bhagavad Gita, né? Então, muito claramente, Lord Krishna, como todo e qualquer professor honesto, íntegro, né, de Vedanta, ele é dito que essa sabedoria védica ela tem somente uma origem, e essa origem não é humana, portanto, esses ensinamentos pertencem ao Criador, pertencem a Ishvara, né? Ishvara nos revelou, como ele nos revela todo e qualquer conhecimento que foi assimilado pelo Jiva-Atma, né? Através dos milênios, através dos universos, né? O Senhor prima cria Brahmaji, né? Então, Brahma, o Criador, né? E Brahmaji aparece como o Senhor Krishna, neste caso, né? Primeiro, ele aparece como Brahmaji e ele revela para os rishis a sabedoria, o conhecimento védico, né? Mais tarde, ele aparece como Lord Krishna, Krishna Guru, e revela para a humanidade, através da Arjuna, esses mesmos ensinamentos védicos, né? Então, tem uma curiosidade aqui que diz que é por isso que nós vemos no Brahma, né, no Brahmaji, o Criador, ele com 4 cabeças. Como nós sabemos, nós temos 4 Vedas representados pelas 4 cabeças de Brahma, Brahmaji, como queiramos, né? Portanto, Brahmaji ensinou e ensinará sempre esta sabedoria védica aos seus discípulos, criando assim esta tradição de continuidade chamada Paramparam, que é professor-discípulo, professor-discípulo, professor-discípulo. Naturalmente, os discípulos se tornam professores, né? Para manter viva esta Sampradaya, né? Então, isso nos dá uma dimensão da importância, né, da gente, né, compartilhar esses ensinamentos. Aqueles de vocês mais inclinados, né, mais interessados, com uma vasana para compartilhar e ensinar esses ensinamentos, entendeu? Vocês falem com o professor Arlindo, porque a gente precisa, né? A gente precisa compartilhar esses ensinamentos, porque a nossa Sampradaya, ela sobrevive deste modo. Primeira vez que o James Swart me convidou a compartilhar esses ensinamentos, né, de um modo ou de outro, né, principalmente quando eu fui convidado
a substituir ele na Índia para fazer um seminário de 21 dias, né? E eu fiquei meio assim, será que eu estou pronto, né? Naturalmente, eu sou um professor muito mais competente hoje do que aquele que fez esse curso de 3 semanas em Tiruvannamalai, né? Mas ainda assim, eu fui lá, entregue totalmente nas mãos de Ishwara, sabendo que se ele me colocou nesta situação, ele vai ter que né, me salvar, né? Vai ter que me resgatar nos momentos de dificuldade, me inspirar, né? E me ajudar a sair de alguns momentos, né? Mas a honestidade e a integridade do professor faz de modo que tudo isso seja passado para Ishwara. Então, se o professor não sabe algumas coisas, é problema de Ishwara que colocou o professor naquela posição, né? Então, esta é a importância nossa nesta Sampradaya. O professor é sempre o mesmo, o professor são as escrituras, como eu digo sempre, né? Portanto, Krishna diz, eu ensinei a sabedoria desde o início. Estou ensinando agora. Enquanto Krishna diz isso, Arjuna teve aquela dúvida, é impossível, como é que você me diz que você ensinou, né, milhares de anos atrás, né, e você está me dizendo aqui que vai ensinar no futuro, que você é esse, né? Quando tal pergunta foi feita, o Krishna Guru estava introduzindo o tópico do Avatara, que nós vimos, né, no capítulo 3, e no início ficou um pouco confuso para Arjuna, né? Mas, gradualmente, ele foi compreendendo, e no final do Gita, no capítulo 18, ele terá compreendido totalmente, né, a natureza não dual desta sabedoria, né? Essa sabedoria é o Criador manifesto como conhecimento espiritual a respeito desta projeção aparente. Naturalmente, a pergunta existe, Avatara assume um corpo, nós vimos isso extensivamente, né? Assuma-se um corpo, mas ele não cai, ele não é uma queda livre, o peso de suas vasanas. As vasanas, elas têm um peso gravitacional que nos traz de volta para o corpo, tá? É o peso de desejo, desejo por continuidade. Eu quero o que eu quero, e eu quero evitar, eu quero estar de volta, eu quero completar, eu quero resolver situações, eu quero obter coisas, né? Então, o peso desses desejos, o peso dessas vasanas, faz de modo que o Jiva-Atma caia de volta e de volta nesta dimensão, né, densa, né, de matéria, corpo físico, no qual ele tem mais um ciclo de oportunidade de processar ignorância e converter parte dessa ignorância em sabedoria espiritual. O fato de nós estarmos associados com essa Sampradaya diz muito a respeito de nós, significa que nós estamos realmente no processo final desta jornada da alma, no qual nós estamos cansados da ignorância, cansados do samsara, né? E a gente não quer ficar caindo de novo, né? A gente quer transcender essa dimensão, a gente quer simplesmente evitá-la, ou se não evitá-la completamente, mas desenvolvermos méritos, punhas espirituais que nos permitam encarnações em tempo, espaço, cultura, né, que não sejam tão gravemente, né, comprometidas pelos violadores do Dharma, né? Então, Yana é a causa de Ishwara Avatara, o conhecimento. Ishwara vem aqui para nos conceder esse conhecimento e para elevar, né, instruir, educar as pessoas, trazendo elas de volta, redirecionando a sociedade para o Dharma, né? O Jiva-Atma cai, uma é uma queda e outra é uma descida, né, estratégica, né? Quem cria essa estratégia? O Criador. E o outro é uma queda devida ao peso dos nossos desejos. A segunda diferença que nós vimos foi que a virtude do Senhor tomar um corpo com omnisciência ou conhecimento, o Senhor continua liberto. Então, uma coisa é você descender
você assume um corpo e todas as limitações inerentes ao corpo, mas ainda assim você permanece livre. Por quê? Porque você sabe que você não é um corpo, você é uma avatara, você já nasceu com esse conhecimento claro e firme, né? Então, portanto, um faz essa descida deliberada, ou de repente, né, esses avatares dizem, não, eu prefiro não, Ishvara, mas se você insiste, vamos lá, tudo bem, eu sou livre, né, eu sei que nada disso vai me impactar, e vai me prender, vai causar esse sofrimento psicológico humano, né, então eu vou, tá? Então, ele é eternamente livre, ele desce e permanece livre, enquanto que o Vijiva Atma, ele vive preso, amarrado, dependente, né, escravo dos objetos, né, correndo atrás. A natureza do Jiva Atma é uma natureza aprisionada, ele é prisioneiro das suas vasanas, prisioneiro dos seus desejos, ele é prisioneiro do campo e os seus objetos que ainda o ilude, né? Fazendo de modo que ele projete realidade, projete valor intrínseco aos objetos e ele permanece preso, amarrado, escravo no samsara, correndo para ver, manter e evitar determinados objetos de experiência. E nós vimos um outro aspecto um pouco mais esotérico, é que o corpo físico de Ishvara, dos avataras, né, do Lord Krishna, ele não passa pelo processo do nascimento e desenvolvimento no útero materno, ele é uma formação direta de Maya. Maya produz o corpo, né, o Prakriti original de Maya, sem que este corpo do Avatara siga o mesmo processo kármico relativo aos nascimentos dos Jiva Atmas. Como nós sabemos, nós nascemos da nossa ignorância, mas alguns de nós somos mais ignorantes, alguns somos menos ignorantes, então nós temos Punya e Papa jogando a favor e contra os nossos novos nascimentos, e uma pessoa com mais Punya recebe um corpo mais saudável, mais propício, né, para o desenvolvimento espiritual, né? Tudo isso é uma função de karma, mas como o Avatara ele não nasce, não é um subproduto de karma, né? Ele simplesmente nasce num processo direto, né, do Prakriti de Maya formando esse corpo, né, sem que ele tenha que passar pelo processo natural de desenvolvimento das 3 energias, dos 5 elementos, entendendo o útero materno, então tudo isso. Então esta é uma diferença da natureza, ela não é muito relevante, mas ainda assim é informativo. Eu tenho confiança nas escrituras, né? Então tudo que é dito pelas escrituras eu só faço uma catalogação. Isso é mais relevante, isso é menos relevante, mas eu jamais digo isso é absurdo, porque eu tenho total confiança em todo e qualquer conceito apresentado pelas escrituras de Ishvara. Ok, é por isso que quando nós chegamos... Não, o nascimento de um avatara, ou a chegada de Ishvara, é chamada de lila, uma brincadeira, um esporte, né? A gente sabe o que é um esporte, e a gente sabe que os esportes, no dia de hoje, não são mais esportes, são questões econômicas tão profundas, né? Que as pessoas quase que se lutam fisicamente, né? Para vencer uma partida de futebol, ou qualquer que seja o esporte, né? Mas Ishvara é chamado de lila, um esporte, enquanto que a vida de um jiva, né, não é um esporte, mas é uma rala, né, um struggle, é uma luta, né, um problema após um problema, e o problema é o fato de acreditar que esta dualidade, eu, o experienciador, e o experienciado, seja real, e que eu tenha que passar por tudo isso tentando controlar o campo e controlar as minhas experiências totalmente dependente de Punya, de circunstâncias favoráveis, né? E dando chilique sempre que os meus gostos e desgostos não são atendidos, né? Então, é uma chatice, é simplesmente um rala-rala, né? Você pergunta a qualquer pessoa
como vão as coisas? Essa é uma pergunta universal, em todas as línguas, de todas as nações. Como é que vão as coisas? Tudo bem aí? Aqui no Brasil, a gente abrevia dizendo tudo bem aí? Aí a pessoa do outro lado tem que dizer tudo bem, né? Aqui, em outras culturas, as perguntas se perguntam, como é que você está? Né? How are you? Né? Como é que você está? Aí a pessoa, eu estou bem, mais ou menos, eu estou mal, mas no Brasil, não, tudo bem, né? Não diga outra coisa, né? Mas de vez em quando você encontra uma pessoa, né, chata, e ela vai dizer assim, você quer saber realmente? Então, peraí. Senta aqui nessa cadeira que eu vou contar toda a minha tragédia, todo o meu drama, né? E fica bonitinho aí, porque você perguntou, né? Se eu estou bem, né? Então, as pessoas, elas jamais, se alguém perguntar, mas não, me diz a verdade, como é que você está, né? Ninguém diz com entusiasmo, beleza, maravilhoso, estou ótimo, né? Mesmo se disser tudo bem, é um tudo bem meio, né? Meio deprê, né? Mas ninguém responde com entusiasmo, maravilhoso, wonderful, perfeito, maravilhoso. E se você disser isso, as pessoas vão pensar que você está delirando, porque elas não acreditam que a pessoa possa ser realmente, entusiasticamente feliz. Não é assim, Luciano? Bom te ver de volta. As pessoas esperam, a gente tá indo, né? Aqui não é no Brasil que tem a expressão empurrando com a barriga? Tem, né? Então, estranha essa expressão empurrando com a barriga, por que não empurrando com a mão, né? Com as mãos, né? Na Itália se diz tirando avante. Tirando avante é realmente empurrando com esforço, né? Tirando avante, né? Eu estou me arrastando pela vida, né? Ok, o outro aspecto, a outra diferença é o propósito de uma encarnação, de uma avatara. Sempre que existe um grandíssimo, extremo delírio do campo dármico, né? O avatara descende, né? Para quê? Para restabelecer esta harmonia cósmica. O universo foi criado, ele é estruturado inteligentemente, né? Ele é mantido através desses princípios e leis diversas, entre elas éticas, kármica, né? Morais, psicológicas, que permitem ao Jiva Atma transacionar, processando, né? Vasanas, processando Punya Papa, processando, né? A ignorância e extraindo sabedoria, né? Então, o campo, esta estrutura precisa de uma harmonia cósmica básica para permitir que o Jiva Atma possa processar as suas vasanas, né? Agora, imagina um campo dármico no qual não existe mais nenhum senso de segurança, né, de estabilidade, onde vale tudo, onde todos os valores são detonados, implodidos, né, onde você não tem mais certeza de nada, onde você nem sabe se vale a pena ir trabalhar de manhã cedo. Imagina uma condição de total deterioração do Dharma, né? Como ocorre frequentemente. Imagina, né? Você viveu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina a situação de você viver no meio de uma Segunda Guerra Mundial na Europa, onde está tudo explodindo, tudo sendo detonado. Como é que você vai processar as suas vasanas com o objetivo de crescer espiritualmente? Não, no máximo, o que você pode fazer é tentar sobreviver, né? Lutar para tentar sobreviver à Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando existe um declínio muito grande, o propósito dessa criação ela é colocado em xeque, não existe mais propósito. Agora, aqueles pobres, coitados dos Jiva-Atmas, estão lá desesperados, né? Se destruindo, né? Correndo daqui para ali, tentando sobreviver, pagando um preço, um
punya, um papa-karma horrível, né? Que não é à toa que aparecem esses momentos, né? Que surgem esses momentos. Então, a saúde cósmica, a saúde do campo, ela foi destruída de tal modo que os avatares vêm para quê? Existem dois papéis, dois propósitos dos avatares. Um é destruir, como guerreiros, destruir os violadores do Dharma, e o outro é ensinar a humanidade a não violar o Dharma. E o porquê do não violar o Dharma? É exatamente o que eu estou expondo aqui. O propósito da vida é um palco no qual a gente processa, né, essas experiências e extrai sabedoria, crescimento, desenvolvimento, que nos permite compreender que tudo isso é exatamente como um grande sonho, né? E que eu sou livre do sonho, do mesmo modo que quando eu sonho de noite, eu sou livre do mundo dos sonhos, né? Eu me dou conta quando eu desperto do mundo dos sonhos, não, era um sonho. Então, o propósito do mundo, deste universo, é nos conceder este grande sonho de Brahman, né, que não é uma coisa que eles projetam por acaso, é uma joint venture junto com todos os Jiva-Atmas que, né, nós concedemos no corpo macrocosmo causal os nossos desejos, quereres e não quereres, e este campo ele é remodelado de novo, nos dando a possibilidade de interagir até que a gente compreenda, meu Deus, tudo isso era como um sonho, né? Tudo isso é uma projeção, né, coletiva, podemos dizer, ou de Maya e Ishvara, com base nas vasanas universais de todos os seres humanos inteligentes. Seres humanos inteligentes são seres humanos com o poder de escolha, com o livre-arbítrio, que permite a eles escolher, desejar e temer. Somente nós temos, a nível consciente, este exercício, né, intelectual, que tem um preço muito grande. O preço é que nos amarra no samsara de tal modo que, na medida que os desejos desenvolvam, né, uma força, né, muito grande, eles nos compelem a destruir, violar, né, a estrutura, a saúde cósmica do campo que foi criado para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, né? Então, a gente sabe que tudo isso é simples, mas a outra coisa é controlar esta ignorância cósmica, né? O campo dármico é estruturado, ele é saudável, mas ele pode perder essa harmonia, essa saúde, esse ritmo natural. Por isso que as pessoas gostam tanto de viver, raros indivíduos, né, como eu gosto de viver na natureza, porque a harmonia aqui é incrível. Outro dia eu estava vendo um vídeo que falava sobre todos os sons, né, os rumores, né, os pássaros, insetos, tudo isso que existe aqui em torno, tem uma frequência vibracional que eles descobrem que tem um poder de cura incrível no complexo corpo-mente. Porque você vai se harmonizando com esta saúde cósmica, com essa estrutura, você saiu daqueles grandes centros onde existe uma total perturbação, desarmonia, né, desses princípios cósmicos, né? Então, o Swamiji fez um paralelo com o corpo físico, e nós conhecemos bem que um corpo saudável ele está em equilíbrio, ele está em harmonia, as suas funções, os seus órgãos, né, está tudo funcionando bem, né? Mas se nós começarmos a violar o Dharma do corpo físico, né, fazendo ações, né, que serão extremamente danosas, danificantes, né, para esta saúde cósmica física, né, aí nós encontraremos o quê? A doença, o desequilíbrio, que é um subproduto do desequilíbrio, né? Então, saber de tudo isso é simples. O Veda, né, o Ayurveda, né, desenvolve muito todos esses conceitos, o equilíbrio do ponto de vista do corpo físico do Jiva-Atma. A gente saber de tudo isso é importante, mas ainda assim essas vasanas, muitas delas
potentes, né? Então, você sabe que você não pode mais comer açúcar, não pode fumar cigarro, tem que ficar de olho no óleo, né? Nas frituras, né? Mas ainda assim, o pâncreas tá lá sofrendo, aí você começa a ingerir novas pílulas para tentar encontrar uma harmonia que jamais vai ser encontrada através de mais pílulas, né? Então, é difícil, né, lidar com essas vasanas que se tornaram vícios, né? E os problemas de saúde são inevitáveis. Do mesmo modo, essa harmonia cósmica, né, irá proteger o universo, mas aqui e ali existem uns jivas, uns seres, né, que são chamados de humanos, que são os únicos seres capazes de quebrar a harmonia do universo, né? Isso é um paradoxo enorme, né? Os seres mais inteligentes são aqueles com potencial os únicos com potencial de destruir essa harmonia cósmica. Então, aqui tem uma outra passagem de um outro Upanishad, Mahanaraya, no Upanishad, que fala que o Dharma, a retidão, né, religiosa, né, o Dharma, a correteza, a retidão religiosa, é o suporte de todo o universo. Todas as pessoas se aproximam de uma pessoa que é devota ao Dharma, que é uma pessoa justa, correta, né? Uma pessoa que experimenta amor, empatia, compaixão, que observa essas leis, esses princípios, se torna uma pessoa atraente aos outros. Através do Dharma, uma pessoa afugenta o pecado. Então, através da observação do Dharma, uma pessoa permanece pura, né? Que é a impureza? A impureza é a constante violação do Dharma, porque eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, e se eu não puder haver o que eu quero, eu vou trapacear, ou se eu não puder conseguir trapacear, eu vou dar muito chilique, né? E aí eu estou brigando com quem? Com o Criador. Ah, não, isso não é justo, Ishvara. Você não poderia estar me concedendo este Parabhadaka. Todos são apoiadores pelo Dharma, essas pessoas mais atraentes. Portanto, todas essas pessoas sábias dizem que o Dharma é o meio supremo para a libertação. Então, esse é um apontamento importante, porque sem a observação do Dharma, né, não existe realmente moksha, autoconhecimento e libertação, né? Então, a grande maioria da galera por aí, a maioria deles não sabem o que é a observação do Dharma, ainda assim eles se proclamam iluminados e eles se propõem também a guiar os seus devotos, né? Os devotos são aqueles 100% cegos dos dois olhos. E esses babás, eles são semicegos, né? Eles têm 30% de visão num olho só, e eles se propõem a guiar aqueles que são 100% cegos, né? Então, não existe modo de você alcançar a libertação sem esta retidão religiosa, esta observação desta harmonia cósmica. O comportamento, né? O comportamento do indivíduo precisa ser, né, coerente com aquilo que ele ensina, né? Precisa ser coerente. Infelizmente, raríssimos são essas pessoas no mundo de hoje, realmente esses gurus, esses professores honestos, né, e competentes. Somente o Dharma, este equilíbrio, né, em todas essas leis e princípios, somente o Dharma produz a saúde do mundo e somente ele sustenta o mundo. Então, o Dharma, esta harmonia cósmica, aqui o Dharma está sendo apresentado não como uma resposta em harmonia com essas leis e princípios. Aqui,
o Dharma está sendo apresentado como a harmonia cósmica universal, no qual todos os seres vivem em equilíbrio, né? Em harmonia. Então, é este Dharma, esta harmonia cósmica, é que sustenta este mundo. Caso contrário, o que ocorre? O mundo começa a entrar num processo de implosão. O mundo, né? O mundo, quando a gente fala de mundo, a gente pensa no nosso planetinho, né? Chamado de Terra, né? A palavra Dharma é derivada da raiz sustentar, bonito, hein? A palavra Dharma é derivada da palavra, né? A raiz desta palavra é sustentar. O Dharma é o que sustenta. Sustenta o quê? O universo, o mundo. O mundo é sustentado pelo Dharma. Se o Dharma é violado, é destruído, né? O universo vai ser destruído. Por quê? Porque não serve mais nenhum propósito. Sem essa estrutura, nós, os Jivatmas, tudo isso foi projetado para o benefício, para essa escola, né? Para os Jivatmas, né? Interagirem e converterem essa ignorância cósmica em sabedoria cósmica. E a saúde do campo precisa, a saúde cósmica deste universo, né, precisa ser, né, harmônica, precisa ser em boa saúde, né? Você precisa de um campo que não esteja doente. Ok, então, se esse equilíbrio for perturbado, então o que ocorre? O cosmos, o universo, o nosso mundinho será destruído. Como eles estão falando sobre ecologia, proteção ambiental e tudo isso, né? Existe o potencial para uma guerra nuclear nos dias de hoje? Existe, sim. Né? Então, existe uma infinidade de Hollywood filmes, né? Falando sobre isso. Existem aqueles que dizem que o relógio, né? O relógio desta civilização chegou nos últimos segundos, porque tudo indica que estejamos perto, né, desta extinção, né, desta civilização, mais uma extinção em massa. O que significa tudo isso? A harmonia protege a criação, e se não houver harmonia, quem irá manter este universo? O fabricante, que é Ishvara, precisa ter um método embutido para sustentar, fazer a manutenção, né, do seu produto. Qualquer fabricante que venda um produto na internet, ele precisa de um programa de manutenção, assistência técnica. Eles têm os técnicos, eles têm os livros, leia o manual, saiba como operar este ou aquele produto, o equipamento. Do mesmo modo, Ishvara, né, ele tem um universo, e esse universo ele é sustentado pelo seu Dharma, né? E no caso de desarmonia, muitas vezes ele diz, não, esse universo, este produto chamado universo não tem mais jeito, eu já tentei consertar ele, né? Aqui, ali, fiz um montão de gambiarra, mas ainda assim não tem jeito, esse universo precisa ser reciclado. Como é que você vai reciclar? Eu simplesmente vou dormir, eu levo tudo comigo, né? E depois, quando eu acordo, eu inicio tudo fresquinho, novinho de novo. Então, Ishvara sabe exatamente o que ele está fazendo. A gente não precisa, né, de nos preocuparmos. Quando o sistema não está funcionando, esse sistema natural embutido de manutenção, né? Aí o Ishvara, o Criador, manda os seus avatares, ok? Quando a Dharma aumenta, a corrupção aumenta, então, tada, em todos esses momentos, eu mesmo, conscientemente, deliberadamente, voluntariamente, assumirei um corpo físico para combater o Adharma e ensinar o Dharma. Essa é a diferença, nós não escolhemos o nosso corpo. A gente não faz nada disso, primeiro porque a gente não saberia produzir um corpo, a gente não sabe nem fazer a digestão, como eu digo muito frequentemente. Mas
Isso significa que o corpo que eu recebi foi um corpo ao acaso? Não. Eu sou inteiramente responsável pelo corpo-mente que eu recebi neste tempo, espaço, cultura na qual eu vivo, né? Então, eu não escolhi o corpo conscientemente, inconscientemente, eu entreguei, proporcionei ao Criador as minhas vasanas, né? O meu processo de Punya Papa, de modo que ele desenhou, sob medida, um outro corpo para esta alma individual, né? Então, eu não sou isento completamente do corpo. Eu escolhi? Não, eu não escolhi, mas inconscientemente eu contribuí, eu escolhi, sim, porque eu escolhi cada uma das minhas ações. As minhas ações estão corroborando, né? Para o quê? Para a minha próximo nascimento, com um certo acúmulo de Punya Papa, então eu estou impactando a escolha inconsciente do meu próximo nascimento, né? O meu parábada, a gente diz, o meu parábada é que construiu esse corpo. O parábada nada mais é do que a frutificação dos resultados das minhas ações, então, indiretamente, eu estou contribuindo para esse corpo novo, né? Eu escolhi conscientemente? Não, o Lorde conscientemente, que é puro inteligente, né? Ele me concede um outro instrumento, né? Existem pessoas que nascem com um instrumento de experiência, né? Fraco, muito doente, né? Eu conheci uma pessoa da parte da família da Sílvia que ela nasceu doente, viveu doente e faleceu doente com uma idade não muito avançada, após ter feito umas 10 ou 15 ou 20 cirurgias, né? Era tudo era defeituoso, tudo era frágil, né? Fraco. Por quê? Uma pessoa nasce numa condição tão frágil assim, né? Punya Papa. O verso número 8, para a proteção dos justos, dos honestos, né? Dos devotos, para a proteção dos homens e das mulheres de bem e para a destruição dos violadores, dos injustos e para o estabelecimento do Dharma, da justiça e harmonia cósmica, eu nasci em todas as épocas. Então, aqui o Krishna Guru está, de novo, explicando o porquê os ensinamentos sempre vieram dele, porque ele é simplesmente uma representação física daquilo que é a sua natureza não física, como o criador, o sustentador e o destruidor do universo, aquele que também recicla tudo, quando, né, o universo está em condições, né, quase que impossíveis de ser reformado, né, ou corrigido. Como o Senhor protegerá o Dharma e como o Senhor destruirá o Dharma? Ele diz que o Dharma é protegido pela proteção das pessoas que seguem o Dharma. Aqui tem um ponto muito forte. Como é que ele vai proteger o Dharma? Né? E como é que ele irá destruir o Adharma? Então, você vai proteger o Dharma como? Você só consegue proteger o Dharma, essa harmonia, protegendo as pessoas que lutam para a preservação do Dharma. Você não consegue proteger realmente, né, esta harmonia cósmica. Você, indiretamente, protege as pessoas que lutam para manter essa harmonia cósmica, de tal modo que elas possam continuar a servir de exemplo, seja na luta contra os destruidores do Dharma, ou seja, na propagação e na demonstração de que se pode viver de modo alegre e feliz, observando esses princípios e leis cósmicas chamadas de Dharma, né? Esta harmonia, né? Então, o Senhor protegerá o Dharma, protegendo as pessoas do bem. Ao proteger as pessoas justas, a retidão é protegida. Se você quer proteger a ciência, o que você deve fazer? Não basta você imprimir livros, vender livros, né? Você precisa proteger os cientistas, promover
e proteger, incentivar os cientistas, você está promovendo a ciência. Você promove e protege a ciência através da proteção e a promoção dos cientistas. Você promove e sustenta o Dharma através da proteção daqueles que lutam para a preservação do Dharma, né? Esse é um ponto importantíssimo. As pessoas não compreendem a importância da luta que nós vivemos pela sustentação e preservação do Dharma nos dias de hoje, né? Ah, eu não quero nem saber. Não, a gente está vivendo um momento como não existe nenhum registro na nossa história recente dos últimos milênios, né? É alguma coisa muito mais profunda do que o que a humanidade viveu nos últimos 100, 200 anos, inclusive durante as guerras mundiais, né? Então, a gente está passando por tudo isso por causa da deterioração do Dharma. E existem dois modos de tentar preservar, lutar por este Dharma. Um é diretamente, né, protegendo as pessoas do bem, né, protegendo, né, suportando, sustentando, preservando, lutando por essas pessoas, tá? E a outra é servindo de exemplo como uma pessoa de retidão espiritual religiosa que observa o Dharma, cuja vida é um exemplo do Dharma, um exemplo desta harmonia, né? Então, esse é um ponto bacana. Como você pode proteger o Veda? Você protege esses ensinamentos como? Não vendendo livros e isso e aquilo, você protege esses ensinamentos, né? Seguindo, demonstrando esses princípios védicos, vivendo de acordo, em harmonia com esses princípios védicos. É o melhor modo de proteger esta harmonia cósmica, é viver em harmonia cósmica. Portanto, Krishna diz, para a proteção dos justos, eu assumo um nascimento avatara, para proteger as pessoas, os homens e as mulheres do bem. E da mesma forma, como você destrói o Adharma? Ah, não, eu vou destruir, né, a cultura. Não, né? Você precisa destruir as pessoas. É aí que algumas pessoas ficam, é violência, né? É violação do princípio da não violência. Não. Existem exceções a este valor universal de não violência. É quando os violadores do Dharma chegaram a um nível tal de violência, eles precisam ser removidos mesmo através da violência para o benefício do Dharma, quer dizer, benefício do campo. É por isso que nos versos do Gita nós temos esses conceitos, né? E aí ele apresenta um outro verso. No campo de batalha de Kurukshetra, Bhisma e Drona eram as margens, né? Jayadratha era a água. O rei de Gandhara era a flor de lótus azul. Salia era um crocodilo. Kripaha era o fluxo da maré, etc, etc. É um verso, eu não entendi bem se é um Upanishad ou se refere realmente ao Gita. É Gita Dhyana. Dhyana, yeah. É um texto que eu não conheço, ok? Então, ele faz essa representação do campo do Kurukshetra, né? Onde o Bhishma e Drona estavam às margens, e aí tinha tudo isso aí, e são simbolismo, representam algumas coisas bacanas que eu não me interessei de compreendê-las. É a importância aí que, para atravessar esse rio, ele consegue porque o Krishna é o timoneiro do barco.
Esse que é o final, né? Bacana, obrigado. Também devemos observar que as pessoas adármicas podem ser destruídas de duas maneiras. O método é convertê-las, como nós já vimos, né? Mas Duryodhana era inconvertível. A sua mente não era possível de ser educada segundo o Dharma, né? Então, como você pode converter? Através de sama, pacificação, através de dana, doação, bedaha, a separação, e nada, a perda. Himsa, violência também. Quando você converte uma pessoa de adharma a dharma, você destrui a pessoa adármica, você a converteu, ela foi transformada, como a gente ouve muito se dizer em grupos religiosos, né? Eu sou uma pessoa transformada através de Jesus, etc., né? Então, nós sempre tentamos esse processo, né, não violento. Krishna, em nenhum desses avatares, irá partir para a violência, né, de cortar a cabeça de Duryodhana, né? Antes, eles darão sempre oportunidade e tempo para que o indivíduo possa ser transformado, né? Existem outras passagens, né, desses Puranas, né? Portanto, para Ravana, mesmo durante o último momento, né, ele ainda dava uma oportunidade ao seu inimigo, ao violador do Dharma. Da mesma forma, para Duryodhana também, no último momento, Krishna foi um emissário, mensageiro, e pediu. Ele foi de pessoa. Ele diz, nós estamos prontos para um acordo com você, Duryodhana. Nos dê 5 aldeias. Aí o Duryodhana disse, não. Ele falou assim, então nos dê uma aldeia com 5 casas. E ele falou, não. Nos dê uma casa com 5 quartos ou uma casa com 5 cadeiras. E Duryodhana sempre diz que não. Então, o que significa? Que nenhuma das outras estratégias pacíficas, né, deram resultado, só existe uma: destruir Duryodhana e todos aqueles que se alinharam com Duryodhana, né? E o curioso é que existiam pessoas boas, pessoas que conheciam o Dharma, mas estavam, por questões, né, diversas, né, alinhadas com um violador do Dharma, né? Então, existem paralelos, né? Existe uma divisão monstruosa no mundo de hoje. Existem pessoas boas, né, alinhadas com os Duryodhanas da vida, dos dias de hoje, entendeu? Por quê? Porque existe uma confusão muito grande entre Dharma e Adharma. Quando o indivíduo ele passa por um processo, né, nos dias de hoje, né, através da educação e através da mídia, né, da informação, etc., ele vai passando por um processo de condicionamento, né, muitas vezes referidos como programação ou lavagem cerebral, né? E aí a pessoa fica confusa, ela já não sabe mais o que é Dharma e o que é Adharma. E muitas dessas pessoas são pessoas boas, mas tantas dessas estavam ali do lado de Duryodhana e Krishna amava essas pessoas. Não, são pessoas do bem, mas ainda assim, por um motivo ou outro, elas se alinharam com um grande inimigo do Dharma, que era Duryodhana. Então, é através da força ou através dos ensinamentos, ou através do amor ou através da dor, mas os violadores precisam ser destruídos. O Kshatriya, que são os guerreiros, né, estabelecem o Dharma, aqueles que são partes, né, dessa classe de guerreiros, né, policial, exército, que está ali né, para proteger o Dharma. Até isso nos dias de hoje é confuso, né? Então, aqueles que estão ali para preservar o Dharma, né, eles fazem isso através do exercício da força, quando todos os outros
as outras estratégias, as outras possibilidades foram esgotadas, né? Não, a gente tentou de tudo, não? Um acordo diplomático, não. Então, não tem jeito, tá? Dos males, o menor. Seria quando a guerra é o mal menor, mas, em geral, isso não ocorre, porque a corrupção é tão grande neste planetinha nosso que as guerras, quase todas que nós conhecemos, elas foram lutadas simplesmente por questões econômicas, né? A maior indústria do mundo é a indústria da guerra. Vamos começar a falar desse planetinha, né, dos bárbaros, porque senão eu vou ficar irritado e eu vou, né, começar a reclamar, Ishwara. Por quê? Próprio aqui, Ishwara, né? Ok. Então, esse Kshatriyas, né, ele estabelece o Dharma, promovendo e patrocinando o povo dhármico. Todas as coisas que eles precisam devem ser fornecidas. Se alguém estiver violando o Dharma, coloque-os na prisão, castigue, né? Então, os policiais, o exército, têm que proteger a estrutura social. Um governante sozinho pode fazer isso. Este é um método de sustentar o Dharma, promovendo, protegendo as pessoas do bem e punindo as pessoas do mal, o povo adármico. Este é o método desta classe social daqueles que estão ali para, né, estabelecer, sustentar e proteger a lei e a ordem, digamos assim, né, que nos dias de hoje está tão profundamente corrompida. Então, a gente dá uma parada para voltar mais tarde, e aí qualquer questão a gente pode abordar no início da nossa próxima aula. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.